Olá, sou o professor Augusto Manzano e quero abordar hoje o tema Organização Básica de Computadores, então vamos lá. Do ponto de vista operacional, um computador é uma máquina eletrônica que efetua o processamento de dados a partir da definição de instruções que produzem transformações nos dados informados no sentido de alcançar um resultado específico. Por sua vez, instrução é uma ação única executada por um computador, sendo formada por um ou mais comandos. Comando, por sua vez, é a representação elementar de uma ação invocada por um usuário ou pelo próprio sistema operacional. Do ponto de vista físico, um computador é formado por processador, memória e um conjunto de componentes eletrônicos interligados dentro de um gabinete. Para que o computador possa ser operado, este é conectado a periféricos de uso geral para as ações de entrada e saída. Três comuns periféricos de saída são o monitor de vídeo, impressora e alto-falante. E quatro comuns periféricos de entrada são o mouse, o teclado, o scanner e o microfone. Memória é qualquer dispositivo que permite a um computador armazenar dados de forma temporária ou permanente. A memória, do ponto de vista computacional, deve ser capaz de armazenar dados e programas. A memória de um computador pode ser primária, também referenciada como memória principal, física ou real, ou secundária, também referenciada como memória de massa. A memória primária é aquela que está instalada diretamente no computador, sendo usada para a efetivação temporária das operações de entrada, processamento e saída de dados. Esta memória é conhecida como RAM, de Random Access Memory. A memória secundária é aquela que está instalada indiretamente no computador, sendo usada para a efetivação permanente do armazenamento de dados. São exemplos de memórias secundárias os HDs, os pendrives, os discos ópticos como CDs, DVDs e Blu-rays. Parte da memória principal é usada pelo próprio computador, conhecida esta parte como memória ROM, de Read Only Memory. Seu uso ocorre quando o computador é ligado e colocado em uso. Os dados da memória ROM vêm gravados de fábrica e fornecem informações importantes ao computador no momento em que este é ligado, como sua configuração básica e a execução do programa de inicialização conhecido pelo nome BIOS, de Basic Input Output System. A memória ROM é quem verifica os componentes internos do computador e, estando em ordem, efetua a chamada do sistema operacional para então o computador ser disponibilizado para uso. A memória RAM é usada pelo computador para o armazenamento temporário de dados e para a execução de programas. A memória RAM tem por característica operacional o fato de ser volátil, ou seja, os dados nela existentes não são armazenados de forma permanente, permanecem disponíveis enquanto o computador está ligado na rede elétrica. Se desligado o computador, os dados dessa memória são perdidos automaticamente. Buffer pode ser uma região de memória principal usada para o armazenamento temporário de dados transitórios, ou seja, de dados que estão sendo movidos internamente no computador a partir das operações de entrada e ou saída. Um buffer pode existir também no hardware, como acontece com os periféricos teclado e monitor de vídeo. O teclado possui internamente uma pequena memória usada para coletar uma sequência de caracteres e enviá-los de uma só vez para a memória principal após o acionamento das teclas ou Enter ou Return. Essa pequena memória que o teclado possui é também chamado de buffer. Quando se efetua a entrada de dados em um computador, por meio de um periférico de entrada como mouse, teclado, scanner, microfone ou mesmo um arquivo, usa-se um buffer do próprio periférico ou na memória principal, no caso de arquivos, para recuperar o conjunto de dados informado e transferi-los para a execução das ações de processamento. O mesmo ocorre com a saída de dados produzida no monitor de vídeo, impressora, alto-falante ou mesmo arquivo, que é armazenado em um buffer antes de ser totalmente enviado para o periférico. Esta apresentação foi desenvolvida a partir do modelo Matrix, obtido no site fppt.com. Obrigado por sua atenção e prestígio, não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar o seu joinha, um grande abraço e até mais.